A comunicação é algo fundamental, não é mesmo? Não é possível conviver com outras pessoas sem o ato de se comunicar. A comunicação está presente em tudo, desde os animais aos seres humanos. O nosso próprio corpo se comunica, como por exemplo, um estômago roncando, ou expressões faciais e corporais, até o próprio verbo falado ou escrito. Desde a época pré-histórica, nas cavernas, ou na construção da Torre de Babel, já requeria a comunicação. Comunicar significa tornar algo comum. Com o passar dos anos, o tornar comum requisitava de ferramentas. Ferramentas para atingir uma massa maior de pessoas. Então, entramos no mérito dos meios de comunicação. As mídias, sendo elas TVs, jornais, revistas e internet. A mídia começou a ter força sobre a população. Em 1922, um jornalista político, Walter Lippmann, escreveu uma obra Public Opinion, onde ele retrata que o poder está nas mãos dos grandes grupos que administram a opinião pública e que esses grupos são as mídias. E são elas que, indiretamente, manipulam a população, direcionando a opinião pública ao seu interesse. Nos Estados Unidos, no final da década de 60, os pesquisadores Donald Shaw, David Weaver e Maxwell McCombs iniciaram pesquisas sobre a influência da mídia e chegaram à teoria do agendamento, ou teoria setting, onde é a mídia que determina os assuntos dos consumidores de notícias. O assunto mais repercutido nas mídias em massa seriam os mais comentados nas rodas de conversas, sugerindo que os meios de comunicação agendam as nossas conversas. Pelo olhar desta teoria, a imprensa não diz às pessoas o que elas devem pensar, mas sobre o que devem pensar. Mesmo assim, não é uma influência psicológica ou até mesmo um controle? A mídia nos diz sobre o que falar e pauta nossos relacionamentos. Será que o poder de convencimento da mídia é sempre manipulação? Ou simplesmente ela expõe as notícias que julgam importantes e o público tradicionalmente acredita sem duvidar e repassa aquele assunto para frente sem questionar? A Agenda Setting nos traz informações através dos meios de comunicação, definindo sobre o que devemos pensar e formar as nossas opiniões, mas não significa necessariamente que ela irá fazer com que mudemos de opinião em função do interesse da própria mídia. Em 1970, se iniciou estudos sobre o processo produtivo de comunicação em massa. E como resultado desses estudos é que o que a mídia transmite não é o evento real, mas um evento adaptado para suprir suas próprias necessidades, de acordo com seus próprios códigos, práticas e modelos. Essa produção de notícias é chamada de newsmaking. Falando em teorias, o agendamento dita o que o público deve pensar, e a newsmaking fornece a direção de como a mensagem deve ser entendida. A maneira como a notícia é produzida e retratada define como a mensagem será interpretada. A teoria do newsmaking pressupõe que as notícias são como são porque as rotinas industriais de produção assim as determinam.